Olá, sejam bem-vindos ao primeiro conteúdo de 2024 do Comitê Financeiro da SIX Farroupilha. Em 2020, a Câmara da Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha criou o Comitê Financeiro, com o objetivo de disseminar o conhecimento e as boas práticas para o momento de crise, o momento da pandemia da Covid-19. Nesse momento, em maio de 2024, onde a maior tragédia climática assola o Rio Grande do Sul, reativamos o comitê no intuito de poder trazer informações relevantes ao fomento dos negócios no estado, mas principalmente no nosso município. Hoje contamos com a presença do senhor Vinícius Pessim, proprietário da empresa Tecnova e também presidente da SIX Farroupilha. Vinícius, seja bem-vindo e obrigada pela disponibilidade. Obrigado, Regina. Obrigado, Susan. Já antecipando, né? E também contamos com a presença da senhora Susan Elaine Franco Tonial, gerente-geral do Banco do Brasil, Agência Farroupilha. Susan, seja bem-vinda e obrigada pela participação. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito bem. Para darmos início ao nosso bate-papo, eu gostaria de ouvir de vocês quais são as maiores preocupações em relação ao momento atual. E se vocês já sentiram impactos desse momento em seus negócios. Vamos começar então. Bom, importante, Regina, a gente lembrar que existe uma situação bem pontual no Rio Grande do Sul e a gente fala aqui de Farroupilha, né, da Serra Gaúcha, onde a gente tem a Tecnova, né, que é o caso agora, então, da gente colocar como um exemplo, né, de negócio. A gente sente muito o impacto dessa situação que a gente tem hoje, até por conta, principalmente, dessa questão humanitária, né, que a gente sabe que os negócios eles precisam acontecer por causa do ser humano, mas também nos negócios por conta de abastecimento, de insumos, de fazer as coisas acontecerem independente dessa calamidade, né? Então a gente vê assim com bons olhos o Comitê Financeiro sendo reativado. Obrigado aí mesmo pelo convite, porque a gente precisa fazer essa integração, né, Susan, com as agências, né, com os bancos, com as cooperativas de crédito, com as instituições financeiras, porque é também um dos lastros para a economia seguir andando. A gente sabe que tem tanta coisa para fazer e uma delas é conseguir recursos para realmente fazer com que a coisa se pague o que a gente tem aí de prejuízos, né? Mas também que a gente mantenha as contas em dia, né? Que a gente tenha honra, né? Continue honrando com os créditos que a gente acabou adquirindo, e a Tecnova está aí então para mostrar esse papel também. E eu creio que você sentiu também a questão da logística, né, das estradas, porque você tem muitos caminhões na rua, na estrada. Sim, isso tudo, o custo aumenta, e aí a gente fica sempre na dúvida de como a gente faz para quitar esse negócio, né? Então, a Susan aí é uma das pessoas importantes aqui em Farroupilha que cuida dessa questão do financeiro, né? E a gente sabe aí que a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente organizou, porque o projeto não era, né, previsto uma calamidade desse porte. Então a gente vem como empresa assim diariamente revisando os projetos, né, revisando as metas, tentando ajustar ela para a realidade que a gente vem vivendo hoje e acompanhando com carinho também o tipo de atuação que o setor financeiro vem agora com essas novidades, né, vem emprestando daqui a pouco de acesso, né, de produtos ou de serviços que a gente tem. Então, é uma situação que é importante aí para quem está acompanhando, colocar inclusive à disposição a gente também, como assim, tenho dúvidas, hoje é um bate-papo, né? Mas também a gente está aí todo dia, dúvidas aí a gente fica à disposição até para saber sobre a gestão, né? Meu papel aqui é mais para poder deixar vocês conhecedores, talvez assim, um pouco de uma sugestão de como gerir, né, o negócio. Isso mesmo. E a Susan aí, então, a gente faz esse bate-papo aí de como a gente
como a gente quita, como a gente honra, como a gente adquire, né? É isso aí. Como é que a gente faz com esse negócio importante aí que é o fluxo de caixa, né? Em relação aos impactos, eu diria que nós temos uma preocupação que ela não vem só de agora, no mês de maio. Em Farroupilha, nós já tínhamos percebido isso, o impacto que nós estávamos tendo com a frustração da safra da fruticultura, que ela girou em torno de 40%, principalmente na uva, né? Então, desde fevereiro, nós já vimos adotado medidas relacionadas ao crédito agrícola local, como, por exemplo, assim, oferecendo as prorrogações das parcelas rurais dos investimentos e dos custeios. Principalmente os custeios, a gente tinha um olhar para a próxima safra. Com os eventos climáticos de agora, nós temos uma nova preocupação, que é com a queda de parreirais, alguns investimentos que deverão ser feitos. Então, a nossa prorrogação, digamos assim, ela contribuiu na parte do investimento, naquele momento. O custeio a gente pensou na próxima safra, mas agora a gente está diante de uma nova realidade que muitas pessoas vão ter que reinvestir nas suas propriedades para continuarem produzindo. Então, por isso que cada caso ele é analisado individualmente através de laudos e contam sempre com a nossa assessoria, as empresas de assistência técnica que prestam serviços para nós, né? E tudo isso que o Vini já comentou conosco, eu traria também para uma análise do mercado global. Se a gente for analisar assim no Rio Grande do Sul, muitas reportagens que a gente assistiu, elas se referem à soja. E eu gostaria de comentar essa questão da soja, porque ela foi muito afetada. A gente teve, por exemplo, a safra desse ano, um plantio tardio, e na hora que nós iríamos fazer a colheita dessa soja, ela acabou tendo problema com a chuva novamente. Então, nós temos os pés no local, aqui em Farroupilha, mas temos que ter um olhar mundial, né? Então os números apontam, né, que essa redução da produção da soja no Brasil, ela vai ser muito comprometida. E paralelamente os estoques finais, enfim, eles estão diminuindo consideravelmente por conta da demanda. Consequentemente, vai levar a um aumento da cotação dessa commodity. Então, eu fico pensando naquele produtor rural que muitas vezes ele poderia recuperar os seus custos de produção, que cada vez eles se tornaram mais elevados, e esse preço da soja ele vinha oscilando bastante. Esse lucro que ele poderia ter nesse momento, ele não vai conseguir, porque em muitos casos ele acabou perdendo, né, essa produção. E no nosso estado, a gente estima o impacto de uma perda que vai girar entre de 1 e 3 milhões de toneladas e vai reduzir então a questão da projeção da safra nacional. A gente já tinha uma redução, né, prevista, e agora ela vai reduzir ainda mais. Como nós estamos falando de uma commodity, tudo isso aí vai influenciar cotação de dólar, taxa de juros, enfim, toda a cadeia produtiva que engloba indústria, comércio e serviços, pois a entrada dessas receitas, quer sejam externas ou internas, elas vão ficar prejudicadas, né? E avançando nessa questão dos impactos, já foi comentado, né, da questão logística, das despesas maior com o transporte, a gente observou, né, até o Vini já comentou, muitas empresas aqui de Farroupilha pararam de produzir por falta de matéria-prima. Né? Então, assim, as excursões... É da região, né? Aqui da região. As excursões praticamente ficaram inviáveis durante um período em função das rodovias, comprometeu toda a nossa logística, a nossa comercialização, enfim, tudo que é produzido aqui na nossa cidade, né? Então, pensando no sistema financeiro, a gente vai ter menos dinheiro circulando, independente do meio de pagamento que as pessoas vão usar, teremos menos. E isso vai comprometer a geração de emprego, fluxo de caixa das empresas, novos empreendimentos. Então, realmente, assim, esses impactos, eles começaram. Eu acho que vai ter muito mais coisa pela frente. Me permitir, né? Claro, é bem lembrado isso, né? A gente tem tentado sempre pensar com muito otimismo, né, para enfrentar essa batalha. E uma das coisas que tu comentou aí realmente é tentar manter esse otimismo, porque a gente sabe que tem muito do mercado, né, Suza, a Regina, que acaba se encolhendo não porque não tem recurso,
mas porque fica, às vezes, até engessado com a ideia de eu não vou fazer investimento agora porque eu não sei. A economia, ela depende muito da previsibilidade, quer dizer, quanto mais tu tem aquela noção de, olha, se eu botar R$1 agora aqui, eu vou ter tanto de, sei lá, safra, mais ou menos de tanto, ou minha produtividade de tanto, seja lá o que for, né? A gente tenta buscar previsibilidade na economia. E com uma situação que a gente vem vivendo aqui no Rio Grande do Sul, é difícil prever agora, porque daqui a pouco tu tá contando com o teu cliente lá, ele resolve tirar umas férias, porque os funcionários daqui a pouco não conseguem trabalhar, a gente se perde um pouco nisso, né? Já tem empresas com férias coletivas na região. Mas é importante que tu comentou, assim, a gente precisa manter esse dinheiro em circulação, porque se a gente começar a parar de fazer o investimento, encolher esse dinheiro de circulação, realmente a gente vai ter um impacto ainda maior, vai piorar, né? Então, uma das coisas que a gente faz muito na Tecnova é buscar sempre a manutenção do negócio. Então a gente já está ali, a gente fala muito assim, são 18 anos, a gente vai comemorar 18 anos esse ano, a gente já está, assim, todo ano tem uma história para contar, seja lá confusão política, seja a instabilidade, né, essas políticas, paralisações de motorista de caminhão, guerras, mercado interno e externo, aquela confusão dos mercados. Pandemia, né? Pandemia, calamidades, né? Então, a gente já viveu tanta coisa, né? E isso com 18 anos, então tu imagina assim que as empresas que estão há mais tempo, mas a gente fala muito também para aquele pequeno, micro, né? Aqueles que daqui a pouco não tem estrutura financeira também para conseguir ter todo esse tempo para ficar lendo notícias confiáveis, né, oficiais, né, porque isso também, né, Suzana, Regina? Sim, tem muita informação. Isso, tem muita desinformação. Acho exato, né? Mas tem muita informação incompleta, né? Incompleta e tal. Então, o que a gente tem tentado fazer? A gente tem tentado buscar, sempre com a equipe, aquela vontade de ir para o negócio, de ver os amigos, de colaborar com a economia, né? Até para sobrar no final do mês e poder fazer aquele investimento que é, sei lá, trocar o carro, né? Fazer uma melhoria na casa. Então, essas coisas que a gente busca na empresa, não parar o negócio e sim, de alguma forma, manter ele rodando. Esse é o principal. E muitos desses investimentos que são feitos, né, Vini, se buscar assessoria numa instituição financeira, você acaba tendo, digamos assim, um custo financeiro reduzido e você mantém as tuas aplicações financeiras como uma reserva. Isso aí, perfeito. Isso é necessário. Perfeito. Até eu coloquei assim, a gente tem muita história de sucesso na Tecnova com financiamentos. Exato. Então a gente é uma empresa que alavanca, a gente tem por padrão tratar com o setor financeiro com todo o respeito, né, como um sócio, né, vamos pensar assim, utilizando ferramentas, né, ou produtos que vocês têm para poder comprar normalmente imobilizado, né, comprar só pavilhão, caminhão, máquinas, equipamentos e manter a operação, né, mais uma vez, não só novos, né, mas também manutenção dos negócios, fazer as coisas elas se ficarem num nível de produtividade boa, né, para poder também depois ter essa margem para devolver, né, porque a gente sabe também que o financiamento tem isso, né, pega emprestado e tem que a parte do banco que é importante, né, para que todos tenham resultado no final do negócio, né. Então esse é um ponto e eu não sei se estou correto também. Até gostaria de conversar com vocês que têm mais experiência na questão de controles, né? Porque uma das coisas que a gente tem na empresa também é sempre buscar mostrar o máximo de controle possível do negócio. Fazer aquelas análises assim de externa e análise interna, riscos, né? Oportunidades, ameaças. Fazer essa análise. Claro que é difícil tu dizer assim, prever calamidade, a gente nunca previu, né? Mas de qualquer forma... Gerenciamento dos riscos, do negócio, risco de mercado, risco, isso. Né? Novos entrantes, entrada de clientes, saída de clientes. Ameaças e oportunidades, forças e fraquezas. Problema com fornecedores. Né? Então a gente vive buscando esse planejamento e mostrando para os bancos também. Eu acho que é bacana isso, né, Suzana? Claro, com certeza. Uma sugestão que eu dou para o pessoal aí que está nos acompanhando tenham, né,
um rascunho, né, vamos dizer assim, do negócio, tem um projeto, tem uma formatação, Susan, né, do negócio, para que seja fácil daqui a pouco de vocês interpretar, porque eu sei que às vezes é difícil para nós lá também abrir o jogo, né? Vou abrir o jogo lá para a Susan, vou abrir o jogo lá para o pessoal da instituição financeira e com os números, o que eu pretendo de aumento de faturamento, que tipo de mercado eu quero atuar, né? Mas eu entendo que isso aí ajude, né? Eu diria assim, não precisa nem nos apresentar o projeto. Muitas vezes nós ficaríamos muito felizes se quando nós ligamos para os clientes e pedimos uma atualização de faturamento, uma atualização de renda, uma atualização da renda bruta agropecuária, se nos apresentassem com a urgência que nós demandamos, nós já ficaríamos felizes. Não precisa nem ser o projeto, tá, Vini? É só aquela questão de nós deixarmos cadastro e limite de crédito em dia, adequados, e aí no momento que a pessoa demandar um crédito, a gente consegue fazer de uma forma muito mais ágil. Então, assim, ainda mais nesse momento, né? Exato. E essa questão toda do projeto, né, Vini? Não precisa vir o rascunho no papel do projeto em si. Vamos deixar tudo pronto. A gente trabalha, digamos assim, com os limites disponíveis de curto prazo, de financiamento. Isso tem que estar disponível para a empresa. Porque a gente concluindo, né, esse assunto, dizer que embora a nossa cidade não tenha sofrido em comparação com outras cidades problemas maiores como a perda de vidas ou o término de alguns serviços, no grande impacto para a Farroupilha, que é uma cidade bastante industrial, né, eu diria que é a questão econômica, porque no segmento da pronta entrega, que nós temos aí uma grande leva de pessoas, as pessoas não conseguem chegar. Na indústria, talvez não conseguindo receber a sua matéria-prima para vender, né? Então, essas campanhas, né, que dizem comprem os produtos do Rio Grande do Sul, tudo isso vai fazer com que a gente retome mais rapidamente. E é sobre isso, Vini, que eu gostaria de fazer uma pergunta. O que você entende ser necessário para que se retome mais rapidamente os negócios, sendo por parte do poder público, por parte dos agentes financeiros ou até por parte do próprio empresário? Sim. É bacana isso aí, porque basicamente a gente tem todos esses entes aí que tu citou interligados. Então é um conjunto de ações que todos esses têm que fazer para que a coisa aconteça, facilitando o acesso ao crédito, facilitando no sentido de que como a Susan está aqui à disposição, né, da comunidade, de estar acompanhando. Esclarecer, né? Isso, é um momento que a gente precisa que tenha esse diálogo, né, mais estreito, um diálogo mais rápido, a resposta mais rápida. A gente sabe, né, das dificuldades, né, da burocracia, chamar assim, que precisa, mas um exemplo aqui é manter atualizado então os documentos, que isso facilita. Claro. Manter as negativas, né, em dia, facilita. Sei lá, garantias, né, Susan? Acho que também isso facilita, né? Dá uma revisada nas garantias que tem lá da empresa. Nós, na Tecnova, a gente faz isso, né? A gente coloca fiador, garantia, isso também para poder negociar, para ter mais rápido, não, e até assim, produtos melhor, até né? assim, até recursos internalizados hoje tem determinadas linhas de crédito que servem de garantia. Então, facilita. E também, eu acho que a disposição, né, dos gerentes do sistema financeiro como um todo em se colocar a esclarecer, porque eu percebo que existe muita colocação de produto indevido, um capital de giro para investimento, um cheque especial para comprar uma máquina, e essa é a vida real, existe muito disso, né? Às vezes surge um negócio. Então, essa consultoria que as pessoas que trabalham no sistema financeiro acabam tendo um conhecimento maior pela prática do dia a dia, de estar disponibilizando, né? Eu acredito, né? A gente acredita, assim, como empresa, que até a questão de, mais uma vez, assim, buscar a manutenção do pagamento, de honrar o contrato. Estou com dificuldade, dá uma ligada para o pessoal e avisa antes, olha, estou sentindo aqui que daqui a pouco o negócio, né, vai apertar,
renegociar? Não sei se tu já falou que está renegociando. Não, a renegociação é um segundo passo, tá? Sim. Existem prorrogações que podem ser feitas. Prorrogações. Então, a prorrogação ela tem que acontecer antes do vencimento da parcela. Aí não vai impactar o crédito do cliente. A antecipação faz com que fique mais barato. Essa proatividade. Do que deixar para fazer depois, né? O que talvez não possa nem nada ser Isso passa pelo planejamento financeiro. Isso, então, exato. Se eu tiver parcelas a vencer, eu não vou ter como honrar, procura o banco com antecedência para que a gente possa oferecer assessoria, encontrar uma forma, quer seja através da prorrogação, em último caso, existem as renegociações também, né, Vini? A gente sabe que isso é possível. A prorrogação, para ficar claro, então, ela é uma extensão daquela parcela que tu tem. Você prorroga o valor de capital da parcela para o final da operação. Vamos imaginar que a operação finalizasse em 2030, ela vai finalizar em 2031 e a pessoa só paga o juro desse ano. E facilita, né? Bacana. E a renegociação, aí tu troca o financiamento, então? Não. A renegociação? Sim, mas aí quando chega no estágio de renegociação, muitas vezes a gente vai englobar mais do que uma operação, né, Vinícius? Entendi. É que aí foram esgotadas todas as possibilidades. Ok, então como sugestão, faça uma planilha eletrônica, bota lá faturamento meta, gastos meta, aí depois coloca lá faturamento que está sendo diário, pagamento diário e a diferença entre o recebimento. Então, pagamento, recebimento, a diferença dele vai dar lá o que a gente chama de resultado do dia. E aí vai acompanhando lá, se o faturamento começa a baixar, né, daqui a pouco se o recebimento começa... Porque a gente também tem assim na empresa, o pessoal sabe, eu acredito que sabe o que a gente está falando aqui, o faturamento... Primeiro, não é salário, né? Faturamento é um número que a gente controla para ter uma noção de quanto a gente realmente está dando lá de movimento no geral. Ele serve para os impostos, né? Ele serve para ter uma visão geral da empresa. Mas o resultado do dia é que realmente vai fazer pagar a conta. Ou seja, se tu tiver o faturamento, mas tu não receber por ele, o que a gente chama de inadimplência, né? Não é só no banco que tem inadimplência, né? Nos nossos negócios também tem. Então não adianta tu ter o faturamento, tem que ter o resultado final do dia, né? Então o faturamento, o pagamento, né, a despesa, o teu recebimento, porque daqui a pouco a gente está falando para empresas que dão lá 30 dias para pagar e chega no 30 dias não recebe, né? Então é importante ter esse controle também do recebível, né? E essa diferença é que realmente vai ser o dinheiro em caixa que tu vai ter. E se tu começa a sentir um aperto, então tu começa a bolar produto novo, vai vender. Assim, já busca uma assessoria, contrata uma linha de crédito. Tá aí, olha, um insight para um próximo assunto do nosso comitê financeiro, muito bom. E Susan, aproveitando que você está falando, o que tu pode nos informar sobre as medidas já tomadas pelo Banco do Brasil nesse momento, a fim de minimizar os impactos que os clientes de vocês possam estar sentindo? Conforme já foi divulgado em diversos canais, o Banco do Brasil implementou diversas ações relacionadas aos seus mercados de atuação como forma de apoiar a reconstrução do Rio Grande do Sul. No agro, então, nós seguimos com as prorrogações das operações de acordo com a necessidade de cada cliente. Estamos fazendo um atendimento priorizado no acionamento de seguros rurais e no Proagro e a manutenção da disponibilidade de crédito para os produtores rurais, bem como para as pessoas jurídicas e pessoas físicas. Isso vem ao encontro do que eu comentei antes, quando nós ligamos da necessidade de atualizar o cadastro para que o limite esteja disponível. Nessa hora de fazer uma prorrogação, eu já tenho isso pronto em casa, mais rápido, né? Exatamente, né? Então, além do crédito, foram definidas ações para a renegociação, que seria o segundo passo, né, Vini? Não deu para prorrogar, vamos renegociar as dívidas dos clientes com condições diferenciadas e também análise individual da viabilidade. Eu gostaria de frisar que não existe um comando massificado. Cada cliente é único, cada um é analisado de acordo com as suas condições. Então, o que a gente tem disponível hoje? Principalmente na pessoa jurídica, né? Renegociação de dívidas com taxas diferenciadas, com até 180 dias para pagar a primeira parcela e 120 meses para pagamento. Isso. Pula parcela
com a prorrogação de até 3 parcelas para as linhas de reescalonamento PJ, renegociação massificada na pessoa física. Temos também um pula-parcela emergencial na PJ para as linhas BB Capital de Giro Digital e BB Financiamento PJ, tá? E também permite a prorrogação de 6 parcelas. Mas tudo isso tem que ser negociado antes do vencimento dessas parcelas. Linhas de repactuação de dívidas. E é importante, né, te cortando, é importante que o cliente, ele tenha um conhecimento da situação dele. Exato. Porque não basta simplesmente pular 6 parcelas, se lá na frente tu não mudou a situação. Por exemplo, se a tua operação é negativa hoje, né, ou se ela fica negativa hoje, você vai pular 6 parcelas e lá na frente, o que vai mudar para que você consiga pagar? Então é bastante importante isso, né? Esse planejamento e a previsão da receita, né? Eu até acho importante entrar nessa, assim, como empresário, né? A gente realmente tem sempre uma ideia de que em momentos assim, as instituições financeiras, elas ficariam mais sensíveis, né? E os juros, ou até as linhas desses fomentos todos aí, eles ficariam mais acessíveis, mais baratos, né? Mas é realmente uma situação que a gente vem conversando, até para isso o comitê também acho que está aberto, né? A questão de vão ter mais bate-papos desse tipo de coisa. E a gente sabe que a Susan aqui, o pessoal também dos bancos, das cooperativas, eles também estão trabalhando nisso, né? É uma corrente. É uma corrente. Que eu fico pensando também assim, que se a empresa não vai bem, para vocês executar uma empresa hoje, vai fazer o que com aquela execução, né? Não sei se isso aí vale a pena. E leva muitos anos, o custo de um processo é muito mais alto, então é preferível a gente atuar, digamos assim... Preventivamente. Preventivamente, bolar um plano de recuperar isso aí, né? Para todo mundo. Exato. Que a economia continue. Outra coisa que eu percebo no mercado é muitas vezes a gente fica se apegando àquele negócio que a gente tem hoje. É difícil, a gente vamos pensar em mudar um pouco. Mas também surgem algumas oportunidades, né, que daqui a pouco a gente não percebe, e aí é bom ficar atento a isso também como empresário. Daqui a pouco eu nunca precisei ir lá falar com a gerente do banco. Agora vai lá e conversa com ela. Mas que venha muitas vezes só para conversar, para buscar uma assessoria. Não precisa ter uma demanda específica. Eu acho que a gente muitas vezes, assim, só tomando um café juntos, a gente pode nos apoiar. Eu acho que é um momento em que a empatia tem que se fazer valer cada vez mais. Até para ti também ter uma noção maior de como está o negócio e quem sabe reportar, né, teus superiores dizendo assim, pô, o pessoal está aqui, tem tal segmento que está, sei lá, precisando de algum produto. E uma questão também que muitas vezes as pessoas elas têm um olhar que as instituições financeiras elas só têm lucro, elas só têm spread, elas só têm juros, mas os empresários eles podem se beneficiar também desse pagamento de juros. Dependendo do regime de tributação da empresa, existe um benefício fiscal com esses juros que foram pagos, né? Então, assim, em relação à empresa, realmente eu acho que vai passar pelo diálogo, né? E a gente está disponível para isso, para escutar o empresariado, independente assim, do comércio, indústria, serviços, podem contar conosco. Mais uma dica que eu queria colocar aqui na mesa, gostaria de colocar na mesa também, que a gente faz, que sugere, né, que se faça, é o que a gente chama de centros de custo, né? A gente vem falando aqui também sobre como é que a gente faz esses controles todos e às vezes eles parecem complexos, mas sinceramente a gente para um pouquinho para pensar. Por exemplo, difícil tu vai pegar um pagamento e tu vai olhar ele no final do mês, onde é que eu estou gastando. Então já te antecipa, e o que a gente chama de centro de custo é fazer uma separação lá. O que eu gasto de manutenção, o que eu gasto de despesas fixas e variáveis. Das fixas e variáveis, criar centros de custo que possam ser lá, mais uma vez lá, manutenção, sei lá, despesas com veículo, frota, despesa de pessoal. Então também, daqui a pouco, repartir essas despesas, né? Em nossa casa a gente já deve fazer isso aí, sei lá, conta de energia elétrica, água, escola. Mas eu diria, na empresa precisa fazer isso também. Mas eu diria assim que esse cuidado as empresas têm que ter assim, as despesas fixas, elas têm que sair do negócio da empresa mesmo. Aí no momento que você começar a pegar recurso para pagar suas despesas fixas, porque a operação está negativa. Exatamente, você tem que rever, digamos assim, até teu cálculo de rentabilidade do produto.
Né? Será que realmente assim, ó, o que eu estou, digamos assim, lucrando com o meu produto está pagando as despesas que eu tenho, tanto fixas como variáveis? Ou um custo mal interpretado para um preço de venda inadequado, né? Ou até mesmo o fluxo de caixa, né? Eu estou vendendo, será que o meu prazo de pagamento que eu estou dando para o cliente não está descasando com os compromissos que eu tenho na empresa? Então é todo esse acompanhamento que a gente tem. E se me permitirem, eu gostaria só de complementar, porque a gente tem também benefícios, eu falei bastante algumas coisas da pessoa jurídica, mas para os clientes pessoa física também, que tem, por exemplo, assim, ó, financiamento imobiliário, empréstimo com garantia de imóvel, também nós estamos fazendo, tá? Tem bastante, né? Tem bastante, né? A repactuação, exato, a repactuação de 4 parcelas de capital e encargo básicos, essa sim também, é parecido com a prorrogação, vai lá para o final do cronograma. No crédito da pessoa física também, tanto nos convênios de crédito não consignado como crédito consignado, existem alguns que nós firmamos um prazo de carência para o pagamento da primeira parcela de 6 meses, e também conseguimos um elastecimento de prazo das operações para 120 meses. A gente vê isso como um apoio, porque aí você compromete menos da renda mensal da pessoa, porque a parcela fica menor, tá? Então, assim, e temos também o BB Crédito Realiza, que isso sim vem ao encontro de quem precisa daqui um pouquinho assim, ó, reconstruir suas casas, adquirir eletrodomésticos, enfim, fazer uma reforma, né, no imóvel que foi danificado. Enfim, então, essa linha do BB Crédito Realiza, ela tem uma carência de 59 dias para pagar, contrata direto no estabelecimento comercial, e para o Rio Grande do Sul, as taxas elas estão variando de 1,69 ao mês a 2,09 ao mês, dependendo do prazo de contratação. Entendi. Tá? Então, isso vai ajudar bastante, tá? Em relação também aos clientes que já têm produtos conosco, consórcio no Banco do Brasil também pode diluir até 6 parcelas do seu saldo devedor, tanto para a cota contemplada e não contemplada. Pego essas 6 parcelas e vou diluir para dar um fôlego nesse momento. A gente precisa, porque nós precisamos gerar mais renda, tá? Então, no momento que a gente coloca isso dos 6 meses, enfim, dilui para valor de parcela, a gente está colocando mais dinheiro no mercado, que é uma necessidade. Exato. Exato. Pessoas que fizerem investimentos em planos de previdência privada da Brasilprev, a gente está flexibilizando o prazo de resgate, que geralmente é de 60 em 60 dias. Sim. No Rio Grande do Sul, isso aí a gente está considerando esse prazo e está conseguindo flexibilizar. Quem tem um imóvel, uma carta de crédito de consórcio de imóvel contemplada também, nós estamos facilitando com uma esteira especial, dispensando alguns documentos para a gente agilizar o pagamento desse imóvel. E complementando ainda em relação a serviços para os clientes pessoa jurídica, a gente vai isentar o aluguel das máquinas da Cielo até o fim do ano. Isso é muito importante para o comércio, principalmente, né? Então, assim, é um custo fixo que eles vão deixar de ter por esse período, né? Também haverá isenção e estorno de tarifas dos produtos relacionados à cobrança bancária, pagamento em lote, débitos automáticos dos clientes microempresas, enfim, por 60 dias. Então, essas despesas... Tudo vai dando fôlego. Exato. Vamos contribuir, né, com esse centro de custos, né, Vini? De 1º/5 a 30/6, a gente também vai deixar... alguns impostos sejam, né, aí essa parte ali, a gente sabe que tem a prorrogação. No município nós já temos, né, a postergação, mas... Isso. Outra questão positiva também, que é o saldo devedor das faturas de cartão de crédito. No Rio Grande do Sul, quem não pagou integralmente, o valor que ficou a ser pago vai ser transportado para o mês seguinte sem a incidência de juros, né? E como forma de apoiar a reconstrução da infraestrutura do Rio Grande do Sul, o Banco do Brasil ele aprovou 3 bilhões e meio, tá, em limite de crédito para as prefeituras gaúchas. Tá? Os valores eles são destinados à linha do Programa Eficiência Municipal e contarão com até 12 anos para pagamento. Também haverá uma carência estendida de até 2 anos para iniciar esse pagamento e taxas diferenciadas também. As análises são feitas individualmente, cada município, né?
O BB também habilitou automaticamente todos os clientes do Rio Grande do Sul para atendimento gerencial via aplicativo. Então, por meio dessa ferramenta, conseguem falar com o seu gerente. Se quiser pelo aplicativo, entre em contato. E todos eles contam com atendentes 24 horas por dia através das nossas centrais de relacionamento. E ao todo, assim, além dessas medidas, né, o conglomerado foi responsável pelo envio de 60 milhões ao Rio Grande do Sul. Além das doações em espécie, 20 unidades das ABBs, elas estão recebendo itens da primeira necessidade, sendo que 10 delas também foram mobilizadas para acolher pessoas desabrigadas. E a gente continua recebendo doações de qualquer valor, e além da doação em espécie, é possível contribuir com os pontos do cartão de crédito, os pontos Livelo, né? A cada ponto doado pelo cliente, a Livelo irá doar outro ponto. Ai, que legal. Isso. E tudo isso que eu falei está no nosso site, que nós temos informações mais detalhadas, né, de tudo que o Banco do Brasil vem fazendo pelo Rio Grande do Sul, e isso eu fico à disposição para a gente conversar mais a respeito. Parabéns para o Banco do Brasil, né? Que outros bancos também, tenho certeza que irão tomar algumas medidas. Pessoal, então, tudo que a gente falou, né? A gente é sabedor que momentos de crise são inevitáveis. Talvez seja um pouco utópico falar isso, mas de que forma vocês entendem que poderíamos nos precaver a esses eventos que sejam climáticos, tragédias, enfim, né? Que forma nós poderíamos, enquanto empresários, ou, né, você também tem bastante experiência, a fazer aí uma prevenção disso, para minimizar as perdas, né, que virão? Pensando de forma financeira, pragmática, assim, em número, né, nesse caso, me vem à mente como um seguro, né, uma garantia, alguma coisa que a gente possa ter uma reserva. Então, eu acredito que uma reserva financeira seja importante nessa hora. Eu sei que a gente vem vivendo, alguns setores vêm vivendo mais aperto, né? Porque a gente, antes da calamidade aí no Rio Grande do Sul, a gente estava falando daquele problema aí da safra, estava falando de problemas do agro, né? Tivemos a seca. Então, o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul já vinha sendo impactado, e isso aí, o agro acaba refletindo na indústria, no comércio, isso a gente... Então, como fazer reserva financeira num mercado desses, né? Mas a gente acredita que uma reserva financeira seja importante, aquela disciplina, né, de, por mais que seja apertado o negócio, tentar manter alguma coisa guardada. Eu falo isso também porque tiveram épocas que eu lembro que não tinha uma segurança. Tem empresários assim que a gente conversa que às vezes ele tem um pouco do receio de deixar dinheiro no banco, Sim. né? Não sei se acontece isso ainda hoje, né? Podem ficar tranquilos, né? Que eu confisco, então, não tem mais como acontecer. Eu gostaria até que se tu pudesse colocar talvez desmistificar isso aí. Eu não sei quanto tempo a gente tem ainda. Esse poder de confisco não existe mais. Não sei quanto tempo a gente tem ainda, mas daqui a pouco, se a gente podia falar sobre isso, olha só. Uma dúvida que às vezes passa assim pela cabeça da gente é: como é que eu mantenho uma reserva financeira para evitar, né, uma calamidade dessas? Talvez um impacto inicial, né? Depois a gente vai ter que administrar, mas o primeiro impacto, meu Deus, eu não tenho da onde me apegar, porque eu tenho muito imobilizado e não tenho liquidez, né? Não tenho liquidez. Sim, exato. Eu sei lá, eu tenho um apartamento alugado, eu tenho carro, não sei o que lá, mas eu não consigo obter o recurso daquilo para comer. Então, essa reserva financeira, mas aí eu deixo num banco e daqui a pouco o banco vai confiscar. Não então existe. A gente pode falar um pouco sobre isso aí também? Esse poder de confisco, ele foi retirado, tá? Isso aí, quanto a isso, podem ficar por legislação, podem ficar tranquilos. O que existe de diferença, isso que você comenta, né, Vini? A gente fala em situação econômica e situação financeira. Muitas vezes você tem um patrimônio considerável, esse teu patrimônio não vai pagar a conta. Então, por isso da importância de você... Não tem liquidez. Exato, tem um recurso com liquidez, né? Exatamente. Para os primeiros dias. Na verdade, assim, essa questão econômica, ela vai te favorecer, por exemplo, na oferta de uma garantia. Mas, consequentemente, assim, se você não tem uma aplicação financeira, você vai ter que fazer um capital de giro. Então, assim, isso é válido, você tem que estar bem economicamente e financeiramente. Só que no momento de um aperto, no momento de uma necessidade, você saber que pode contar
né? Que a gente consegue adaptar, digamos assim, a tua necessidade ao que você nos oferece de garantia. Individualmente a gente consegue analisar e mantém os seus recursos investidos. Isso aí, fiquem bem tranquilos. Existe sim uma diferença entre o que nós chamamos de aplicações, que são os saldos de tesouraria, como o CDB, LCA, LCI, que são especificamente administrados pelas instituições financeiras, enquanto fundos de investimento, por exemplo, a gente faz compra de papéis, títulos públicos, títulos privados, mas eu acho que se a gente começar a entrar nessa questão... Vai ser um novo assunto, mais um insight. Mais um assunto, eu acho que vai dar o que falar. É isso aí. Mas podem manter seus recursos no banco que não tem perigo de confisco. Eu acho que a prevenção é justamente, a gente sempre pensa nessa questão financeira de ter um seguro, né, um fundo de reserva, mas também, principalmente essas empresas que estão em áreas que, né, aconteceu essa tragédia, que perderam muita coisa, que também a gente tenha atenção, né, ao ampliar a sua empresa, tomar certos cuidados, né, com relação a isso. Bom, pessoal, primeiramente... eu quero deixar, né? Como vocês falaram, eu ia dar a palavra para vocês agora. Eu só queria... Essa questão que foi colocada, né, para a gente minimizar esses impactos, né? Então, nós, como Banco do Brasil, o conselho, né? O Vini já deu o conselho, eu quero dar o meu agora, né? Isso aí. Então, eu penso que assim, nós, como instituição financeira, precisamos colocar na prática o nosso propósito, que é ser próximo e relevante na vida das pessoas em todos os momentos. Isso passa pelos nossos contatos de assessoria financeira, como nós falamos, orientações relacionadas à situação cadastral, ao limite de crédito, realmente assim, empresários, todos que estão nos escutando, quer sejam clientes pessoa física, pessoa jurídica, clientes do agro, se preocupem em manter tudo atualizado, pois diante de alguma necessidade a gente vai conseguir agilizar essas demandas, principalmente o processo de crédito, quer seja para um capital de giro, para um investimento, para um custeio. E eu gostaria de deixar, então, o meu recado, assim, para Farroupilha e região, que nós seguimos à disposição de todos para maiores esclarecimentos e contem com o Banco do Brasil para que os desafios de hoje, que estão sendo enfrentados, eles sejam superados com muita proximidade e trabalho. O Rio Grande do Sul, ele foi palco de muitas conquistas. E seguiremos cantando com muito orgulho o nosso hino. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. E precisamos viver mais momentos como o de hoje para nos apoiarmos. Obrigada pela oportunidade. Parabéns, Susan, parabéns. Bom, eu depois dessa aula tenho só que reforçar que eu acredito muito na força do trabalho, que a gente realmente vai conseguir, né, com força, né, com fé também, né, passar por mais essa. E a gente vai ficar mais forte, porque a gente acredita que isso aí vai dar toda essa capacitação para nós. E também agradecer a vocês pela oportunidade de ter me convidado, né? Bacana isso. E me colocar à disposição também, né? Da mesma forma, a Regina, sim. O pessoal que nos acompanha, para a gente realmente, independente desse momento, de momentos melhores, né? Que vão vir com certeza, né? E até já ia deixar assim por último o recado de dizer aqui, hoje, no dia 21 de maio de 2024, então da gente já ir pensando no que a gente vai realmente querer fazer daqui de um tempo, já ter esse planejamento, assim, quando passar toda essa confusão, quando a gente tiver um dia um pouco melhor, para a gente também já, né, fazer com que daqui a pouco, aquelas férias que eu mereço, né? Exato. Eu não sou muito a favor de férias. Não, mas o pessoal precisa, né, do turismo, né? Tem toda uma economia com lastro nas férias, né? Mas daqui a pouco, sei lá, trocar o veículo, né? Reformar a casa, ter um filho, né? Aumentar a família. Então já pensar realmente com um pensamento positivo,
né, o que vai acontecer aí quando tudo isso ficar ainda melhor, né? Tá certo? Se permitir a sonhar, né? Isso, vamos continuar Obrigado, sonhando. então, é isso aí. Muito obrigada pela Obrigada, oportunidade. gente. Dizer assim, ó, a gente agradece, nós do Comitê Financeiro e da SICS, a gente agradece imensamente as contribuições de vocês aqui trazidas, foram muito importantes. E eu gostaria de informar que o Comitê Financeiro da SICS trará novos conteúdos a partir de agora, todos aqui no canal do YouTube da SICS Farroupilha, com outros participantes. O objetivo do Comitê Financeiro, apesar de ter o nome Comitê Financeiro, nós nos propusemos a falar sobre gestão, a gestão em momentos desafiadores, por exemplo. Então não é só financeiro, só para deixar esse esclarecimento. Agradeço a presença de vocês mais uma vez e colocamos o Comitê Financeiro à disposição também para ouvir sugestões de novos conteúdos. Muito obrigada!